Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Estamos mais uma vez nos encontrando para um bate-papo sincero, uma conversa amigável. Hoje eu tô rouca, debilitada, fraca, meu Deus, mas tá tudo certo. O importante é que a gente vai conseguir conversar, você vai conseguir me ouvir, né, pelas próximas 3 horas, tá tudo bem, sem problemas. E hoje eu tô assim com o coração muito feliz, muito cheio, porque eu tô de convidada, eu vou falar um pouquinho dessa convidada. E antes que você queira me julgar, dizer, Letícia, tu é muito baba-ovo. Não sou baba-ovo, eu não tenho culpa de ser rodeada de pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu quero bem, que me inspira. Então, assim, eu não vou ficar medindo esforço, eu não vou ficar catando palavras rasas para dizer o quanto eu amo profundamente a pessoa que está aqui comigo. Então é isso. Gente, quero apresentar para vocês a Rosângela Cordeiro, essa psicóloga maravilhosa, com uma bagagem profissional incrível, que assim, eu poderia passar horas só descrevendo tudo que ela é, todo o potencial que ela tem, toda a energia e a bagagem que ela carrega, que ela representa. Mas, como a gente tá entre amigos, eu tenho que apresentar ela como minha amiga, né? E a Rô é uma pessoa que, meu Deus, eu conheci ali no finalzinho da minha adolescência e nunca mais soltei. Assim, da diferença, do impacto que é ter ela no meu círculo mais próximo. Então, daí você tira, assim, o quão importante ela é pra mim. Rosângela Cordeiro, minha amiga maravilhosa. Querida linda, dá licença, eu vou levantar, porque depois de tudo isso, gente, a expectativa estava lá em cima Meu agora. Deus! Jesus! Bom dia, pessoal. Muito legal estar aqui com a Lê. Para mim é um prazer. Não foi só ela que não largou a minha mão. Eu também não larguei a mão dela, porque a Lê é uma pessoa muito especial, muito Meu querida, Deus. muito amada, muito disponível. Então, é para sempre, né, Lê? É pra sempre, com certeza. Meu Deus, assim, eu conheci a Rô, acho que eu tinha o quê, uns 17 anos. Acho que sim. Era por aí. E eu tava, assim, no fundo do poço, bem doidinha, perdida, desorientada. Se você acha que eu sou doidinha hoje, é porque você não me viu há Há uns alguns anos anos, atrás, é. né? Então, e assim, como foi fundamental, né? Eu vejo assim, como é importante a gente estar perto de pessoas que conseguem ouvir, que conseguem orientar, que conseguem nortear. E assim, eu acho que o que pavimentou muito a minha história foi ter esse amparo, sabe? De pessoas maduras para me empurrar ali, para me impulsionar, para dizer assim, não, calma, tá tudo dando certo, vai para frente. E assim, como eu sou grata, sabe, Rô? Muito obrigada. Não posso falar muito, porque senão eu vou me emocionar, não é hora para isso. Mas assim, você, ao longo de toda a minha trajetória, desde o dia que você entrou, você tem feito assim uma diferença muito grande. Muito obrigado, assim, de tudo, assim, até de situações que eu passei depois de casada, depois que eu morei fora, quando eu voltei, assim, sempre que eu precisava. Porque eu conheci você num ambiente profissional, né? Uhum, sim. A Rô foi apresentada, foi introduzida à minha vida pelos meus pais, né? Como um aconselhamento, como uma psicóloga, como alguém que estaria cuidando de mim no momento que eu precisava, muito de orientação mesmo, de direção, que eu estava muito perdida em muitas coisas, muito ferida em muitas coisas, muito quebrada. E depois disso, a gente se aprofundou em aliança, né? E aquele relacionamento ganhou uma dimensão que foi para muito além. Uhum. Então, mesmo fora do ambiente profissional, sempre que a gente, né, tava junto, tinha ali muito amor, muito acolhimento. E sempre que eu precisava, eu corria. E a Rosângela sempre me acolhia, sempre me recebia e sempre foi assim um lugar muito seguro para mim, assim, muito obrigada mesmo. Imagina, Lili, olha, eu não sei nem mensurar, né, o que é que a nossa relação se tornou,
porque realmente começou como profissional, ela continua sendo, né? Sim. Porque a gente ainda exerce esse papel, não é? Sim. Mas é muito mais profundo do que isso. E eu acho que isso tem mesmo assim um encontro de almas, né? A sintonia e a tua essência. Então, eu acho que tudo isso uniu para que a gente tivesse esse relacionamento, né? Porque eu não só atendo você, atendo teus pais. Então, assim, e eu conheço um pouco de vocês, né? E conhecer a sua dinâmica dentro da sua essência só me faz estar mais próxima de você, né? Então, eu também sou assim super grata pela tua confiança de sempre, por pensar em mim sempre. Uma primeira vez vem logo o meu nome na tua cabeça, né? Então, isso é maravilhoso. Eu também sou muito grata. Ai, que show. Meu Deus, meu Deus. Rasgamos sedas! Pronto, aí agora O pau come! né? Agora dá certo. Gente, eu trouxe a Rô, porque do jeito que ela me conhece, eu conheço ela, a gente sabe que aqui a gente consegue ser totalmente sincera. Então, Rô tem um compromisso de ser totalmente sincera. Totalmente. Não, peraí, eu tô com a Opa, esquerda. Não, tem que ser com a direita. Totalmente compromissada. Em ser sincera, rasgar, Totalmente. sem papas. E Sem. é isso. Sem. Perfeito. E aí, Rô, eu vou aproveitar já e começar a nortear aqui um pouco do que eu imaginei para nossa conversa, mas assim, eu vou partir desse princípio, né? De que a gente começou no ambiente profissional, a gente estreitou o laço, viramos assim uma grande família, né? Você começou a cuidar de todo mundo, tá cuidando de todo mundo. E aí a gente continua amigo e a gente continua tendo um laço profissional, né? E aí eu te pergunto, como psicóloga, né? Como é que você consegue assimilar essa relação, né? Porque eu vejo que existe muito esse cuidado da questão profissional e até que ponto eu posso fazer parte da vida. Isso tem a ver com o grau de maturidade desse paciente ou não? E, assim, me ajuda a entender um pouco melhor desse universo em termos de como que se delimita essa relação, sabe? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eu penso que, por exemplo, se eu tô num consultório do psicólogo, né? E aí eu começo a me abrir, aí eu começo a criar todo um laço, fazer toda uma amizade, né? Eu começo a falar de coisas profundas da minha vida. Eu meio que me sinto amiga, né? E quero que essa pessoa veja em mim esse grau de amizade, que é pra eu não me sentir tão sozinho, tão unilateral nessa relação, né? Mas eu entendo que tem que ter um certo cuidado, mas ao mesmo tempo esse cuidado tem mais a ver com a maturidade do meu paciente, para isso não virar uma relação insalubre, por assim dizer, ou até o cuidado de, por exemplo, daquele paciente não explorar horas, né? Por exemplo, que nem a Letícia, que do nada manda uns podcasts no WhatsApp, entendeu? Complicada. Ela é complicada, gente. Entendeu? E aí, até que ponto? Como é que faz esse jogo? Muito legal você abordar isso, porque pegando o gancho da maturidade, não é a maturidade, eu nem chamo de paciente, eu chamo de cliente. Né? Sim. Pegando esse gancho da maturidade, eu acho que não é nem a maturidade dele, do cliente, é a maturidade do profissional. Porque quem dá esse limite é o profissional. Aí a gente vai entrar numa seara que, assim, se você pegar outros psicólogos, talvez, eles vão restringir muito isso. Né? Que a relação é uma relação só profissional, não pode misturar a pessoa fora dali, em festa ou qualquer coisa do gênero. Isso, para mim, passa muito longe de ética, não tem absolutamente nada a ver com ética. Tem a ver com postura do profissional, tem a ver com a escolha que ele faz da abordagem. Né? Então, assim, o que é para mim isso? Todos os meus clientes, de um modo geral, eles têm uma relação muito próxima comigo dentro do set terapêutico, vamos dizer assim. Né?
a minha abordagem não é uma abordagem de distanciamento. Não é uma abordagem onde o cliente fala e eu só escuto. Nada contra, eu respeito, mas é uma abordagem diferente. Quando eu comecei lá atrás na psicologia, a minha escolha sempre foi uma abordagem muito próxima, né? Então, era uma abordagem centrada no cliente, era uma abordagem mais humana, e isso foi a minha escolha, porque isso é uma característica minha. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito próxima, então eu não conseguiria, sabe, ficar... Não seria esse o meu perfil. Eu estaria me violentando, né? Então, se a profissão foi algo que eu escolhi lá atrás, eu nunca escolhi ser outra coisa, a não ser psicologia. Eu nunca escolhi fazer outra coisa. A minha primeira opção era psicologia. Então, eu amo o que eu faço. Nossa. No entanto, eu acho que, de um modo geral, os psicólogos, eu nem vou dizer nós psicólogos, porque eu acho que eu já expandi bastante a minha mente, mas eu acho que os psicólogos, de um modo geral, e aqui não vai nenhuma crítica, apenas uma observação sobre um ponto de vista, né? E existem múltiplos, podem e devem expandir um pouco mais isso, né? Porque quando eu me aproximo do cliente, acontece isso que aconteceu com você. Você se coloca no lugar seguro. Você não está ali só para falar e a hora acabou. Existe essa abordagem? Existe, tem resultado? Óbvio, mas é um outro perfil. Isso não cabe a mim, né? Isso não tem menor sentido com relação a isso. Então, essa proximidade dentro do set terapêutico, ela acontece. E aí, ela transcende? Transcende. Tem um aniversário? Rô, meu aniversário, eu quero que você vá. E eu vou. Só que ali, eu vou como a Rô. Uma convidada de uma pessoa que me admira, que gosta de mim e que eu também gosto dessa pessoa, que eu também admiro. E eu não vou ali como psicóloga. Então, assim, é Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no set fica no set. Então, não existe nenhum tipo de transferência de ambiente para que haja qualquer tipo de confusão. Com relação a mandar mensagem, WhatsApp, áudio, eu libero isso. Porque como a minha abordagem ela é muito livre nesse sentido, e eu dou limite, e todos os meus clientes obedecem os meus limites. Todos. Então, assim, quando me mandam, às vezes, um podcast, tipo meia-noite... A pessoa está em crise. Em crise... Se eu estiver ali disponível, eu provavelmente vou ouvir, mas não vou responder. Porque se eu responder meia-noite, eu estou dizendo para aquela pessoa, é uma mensagem subliminar. Ó, pode me mandar a hora que você quiser, porque eu vou... Não, eu posso ouvir, no dia seguinte eu vou responder. Mas eu respondo a todos. Então... isso faz com que a gente tenha muita cumplicidade no processo. Então, o que é que faz uma pessoa desde os 17 até os tempos atuais, né? E a gente é tempos atuais, não é isso? Tempos atuais. Óbvio. A gente tá, não é? Seus 20 juntas. e poucos. Exatamente. Entendeu? 20 e poucos, 20 Brasil. e poucos, mais ou menos isso. O que faz a gente tá junto? Ah, você tá esses anos todos em processo? Não. Já teve talvez. lá... Sim, talvez. Sim, não, talvez. E sempre vai estar, né? Porque se a gente você manda e ali eu vou estar como tua terapeuta, Sim. Né? Então, eu vou te responder de acordo com. Isso não significa que a gente esteja oficialmente num processo, Sim. Né? Em todas aquelas sessões. Existe um outro diferencial na minha abordagem, que é o seguinte... eu não trago para mim um modelo de terapia ao longo do tempo. Né? Lá atrás, quando eu fiz a escolha da minha abordagem inicial, era psicoterapia breve. E o breve, além da abordagem breve, ela é breve no tempo também. Muito bom. Então, assim, por quê? A minha abordagem, a forma como eu trabalho... Hoje eu trabalho com psicologia positiva, né? É uma ciência e é uma abordagem que poucos conhecem, mas quem conhece
sabe, conhece também o resultado que produz. Eu faço em 10 sessões. Rô, significa que terminou a 10ª já está tudo bem? Não, mas significa que ele tem um princípio, ele tem um meio e ele tem um fim. E quando termina, não significa que acabe. Então a gente pode renovar, mas ele tem ideia do processo dele, não é uma coisa ao longo do tempo. E um outro diferencial, eu não trabalho a dor dele, eu trabalho o que ele tem de melhor. Porque se eu foco no passado, não é que eu não passei, eu passeio por lá, mas eu não foco. Você imagina que você tem uma ferida e você fica o tempo todo mexendo nessa ferida, ela vai sarar quando? Não vai sarar. Então eu entendo que está aquilo ali, trabalho no presente para a gente ir embora para o futuro. Né? Por quê? O futuro são as minhas escolhas do presente. Então hoje o que eu escolho eu vou viver no futuro. Então eu trabalho aqui para ir para o futuro. O passado me serve apenas de aprendizado. Então tudo isso é falado para o meu cliente. Eu mostro isso para ele, eu falo das crenças que todos nós temos. Então, a nossa relação é uma relação muito aberta, né? Muito inteira no sentido dele ter conhecimento de tudo isso. Então, é tão engraçado que quando a gente chega lá pela 3ª, 4ª sessão, ele já está dizendo que olha, eu me senti assim, mas eu estou achando que é isso. Assim, parece que ele tem um conhecimento técnico da coisa, e eu acho isso muito legal, porque quando ele demonstra isso, ele está demonstrando um autoconhecimento. E isso é maravilhoso, porque o caminho para qualquer cura na nossa vida é você se conhecer. Mas é se conhecer mesmo, nomear as emoções, saber que tristeza acontece, raiva acontece, mas eu posso entender o que é isso e sair desse estado e ir para onde eu quero. Então, ele acaba tendo conhecimento. Então, por isso, essa breve resposta que eu te dei à sua pergunta, foi muito breve, né? Foi maravilhosa. Eu poderia te dizer o seguinte, resumidamente, é por isso que a gente saiu dos 17, estamos hoje nos tempos atuais e vamos muito mais para frente. Ainda vou ver seus filhos casados, tendo filhos, e a gente cuidando, né, da vida, das situações que vão acontecendo, da adversidade. Né? Então, hoje, você é uma pessoa, com certeza, muito melhor do que você era aos 17. Mas quando você chegou aos... Por favor, né, gente? Porque se não fosse, misericórdia de Jesus. Mas quando você chegou, a sua percepção de autoimagem era uma percepção distorcida. Porque você já era uma pessoa maravilhosa. Mas você não se via dessa forma. Então, eu tive pouquíssimo trabalho contigo, eu só tive que te mostrar quem você era. E você se enxergou. Essa é a diferença. Porque eu posso mostrar, mas se a pessoa não enxerga, não tem, né? Não dá para eu emprestar meus olhos. Eu gostaria, mas não dá. Meu Deus. Eu vou ter que beber uma água agora, né, Jesus? Então, uau. Mas uma coisa que eu acho super bacana, Rô, que tu falou, assim, exemplificando, né, do cliente que ali pela 3ª, 4ª sessão, ele já tá se auto-percebendo, já tá conseguindo se ler com muito mais facilidade. Eu acho que também funciona porque dentro desse cronograma, né? O que você quer dar para qualquer pessoa são ferramentas para que ela tenha autonomia. Exatamente. Né? É o que todo pai quer pro filho, que o filho tenha autonomia, saiba se resolver, saiba se perceber, encontrar uma solução e pôr em prática. Sim. Né? Então eu acho que gira muito em torno disso, de dizer assim, olha, nós precisamos estabelecer metas e nós precisamos alcançar essas metas. Então, acho que isso é muito interessante porque eu acho que quando você vai fazendo uma coisa sem... assim, aquele contínuo mais longo, fica quase... assim, desculpa a palavra, né? Mas eu acho que vira uma relação quase que de bengala, né? Onde a pessoa fica, peraí que eu vou guardar isso aqui agora para gastar na minha terapia. E aí, lombo de terapeuta que aguente, porque a pessoa tá indo só para descarregar, porque na verdade ela marcou aquele horário não para buscar um socorro, não para buscar ferramentas, para se desenvolver, para se perceber, para mudar o curso, mas para descarregar, para se sentir melhor e depois voltar para a mesma vida de sempre. Exatamente. Então, eu acho que quando você trabalha ali aquela questão dos prazos, das metas, e você consegue dar começo, meio e fim, você consegue também renovar objetivos. Né? Hoje, olha, o nosso objetivo agora é esse. Independente da gente ter
no final da linha, mas a gente alcançou ali 70% de evolução. Vamos fazer o seguinte, vamos agora fazer um novo ciclo, mas com outros objetivos, para poder dar uma oxigenada. E aí, quem sabe, destravar coisas que estavam naquele primeiro, mas que agora que você tá focando em outras coisas, porque você resolveu 70% daqueles BOs lá, você, quem sabe, consegue colher, né, alguns frutos. Então, eu acho que isso é muito bom, porque consegue dar, assim, um movimento muito sadio para esse olhar para dentro. Que olhar para dentro é cansativo, né? Gasta uma energiazinha, mas é bom. E tem que ter coragem. Eu entendo que tem uma dose de coragem, né? Porque olhar para dentro vai doer, porque não somos perfeitos. Muitas vezes as pessoas apontam para fora a responsabilidade de alguém quando deveria assumir a autorresponsabilidade. Então, na hora que olha para dentro, né, tem esse gatilho da autorresponsabilidade. E aí fala, cara, putz, eu falo, não lamente, meu amor, não lamente. Comemore, celebre. Porque se você fala, putz, eu podia ter feito diferente, isso pode acontecer assim. O que isso significa? Que você está puxando para você uma responsabilidade. Agora entenda que hoje você consegue perceber que naquele momento você poderia ter feito diferente. Só que naquele momento você fez o melhor que você pôde dentro das condições que você tinha. Então, hoje você não é mais aquela pessoa que você era naquela época. Então, e tá tudo bem. Então, o que você aprendeu? Ok, aprendeu e vamos embora. Não vamos cometer o mesmo erro. Novos erros vamos cometer sempre. Agora, o mesmo erro a gente não deve cometer. Vamos entender. Então, não aprendemos. Cometeu o mesmo erro? Não houve aprendizado. É isso. E assim, Rô, eu fui criada na igreja, né? Então, fui criada dentro de igreja, fui assim, sempre tive assim, aquela instrução de que é o pastor que cuida das ovelhas, né? Que cuida das pessoas. Então, sempre eu entendi que eu tinha uma rede de apoio dentro da minha comunidade, ali dentro da igreja. E existe muito essa força do cuidado entre as pessoas dentro da comunidade, o que é maravilhoso, né? Assim, eu entendo que coisas maravilhosas acontecem quando pessoas se dispõem a cuidar umas das outras, né? A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, né? O homem, ele ajuda o outro homem a ser refinado, né? Por assim dizer. Mas eu entendo que existem situações diferentes, em contextos diferentes e ambientes específicos para tratar coisas específicas. E criada nesse meio de igreja, né, eu sempre via essa influência que o pastor, que o líder tinha na vida das pessoas. Então, você está precisando de um aconselhamento, você está precisando de uma direção, você está precisando conversar com alguém, você vai procurar quem? O seu líder. Você vai procurar quem? Você vai procurar o seu pastor, sua pastora, sua mentora ali dentro da comunidade. O que é super legal. Mas tem aquele ambiente onde você vai procurar essas pessoas que serão referências para você, ou quando... Vamos lá, se a gente não estiver falando de um ambiente de igreja, se a gente estiver falando de um ambiente profissional mesmo, você tá passando por uma situação, você vai ligar para quem? Para um amigo, você vai ligar para um familiar, você vai desabafar para alguém, você vai conversar com alguém, você vai procurar aconselhamento no colo de alguém, né? Até o próprio esposo, a própria esposa, né? Ali a sua rede mais próxima, né? O seu círculo de confiança. E existe, assim, um valor imensurável nisso. Mas eu entendo que é diferente do consultório. É diferente do que acontece na terapia. E aí, eu tenho uma visão do que acontece na terapia e do que acontece no aconselhamento pastoral. Mas aí eu queria te perguntar, Rô, assim... O que você conseguiria, ou pelo menos pontuar uma coisa, assim, que você consegue mensurar com clareza da distinção entre o aconselhamento pastoral e o consultório, né, terapêutico, né, o set terapêutico. Aí, eu não sei, você quer que eu diga alguma coisa primeiro?
Não, eu acho que eu quero falar, Fala, porque vai. eu também não quero ser influenciada Entendi. pela tua fala. Tá. Porque você conhece o set terapêutico porque você passou pelo processo, mas você conhece muito mais a igreja porque você já vive 200 anos na igreja, É. né? Então, a tua experiência na igreja ela é muito grande. E aí, a gente também conversa bastante sobre isso, e eu também quero trazer um pouco disso, né, para cá, para o nosso papo. Então, depois eu quero te ouvir, obviamente, tá? Eu vou começar um pouquinho antes. Gente, faltou uma pipoca aqui. Ai, não Você que está em casa, no carro, no trabalho. No trabalho não, eu já falei sobre isso. No trabalho não pode. No trabalho tem que trabalhar. Mas prepara a pipoca, gente. Prepara que eu tô aqui. Alguém me patrocina com comida pra eu poder ficar aqui, né? Porque a gente só tem patrocínio de foto, de vídeo, de essas coisas, né? Eu quero patrocínio de comida agora também, tá, gente? Os amigos aí, manda bolo, manda pão. Pão, exato. Fica a dica. Bom, vamos um pouquinho antes. Eu sou psicóloga já há alguns anos, não é? Sou carioca e tô há 19 anos em Fortaleza. Quando eu cheguei aqui, eu conheci outras ferramentas, né? E me especializei nelas. Uma delas foi o coaching. Sim. Né? E então, eu quero que nesse momento, quem estiver com a gente, que se dispa de qualquer julgamento, né? E entenda que o que eu vou falar é algo de conhecimento profundo. Não é balela, não é oba-oba, não é nada disso. É conhecimento profundo. E eu me apaixonei. Por que eu me apaixonei pelo coaching? Porque é uma ferramenta onde a gente tem muitas técnicas. É uma ferramenta que tira a gente do estado atual e leva para o estado desejado, fazendo com que entendamos quais são os desafios no meio do caminho e que a gente possa vencê-los para chegar lá. É uma ferramenta que nos proporciona o zero julgamento. Eu não julgo. Não interessa, você me fala algo que de repente aquilo não tem nada a ver com aquilo que eu penso, por exemplo. Ok, você é você, eu sou eu e nós somos diferentes. E é zero julgamento. Então, quando o cliente entende que ali não tem julgamento, isso já faz dele entende? Já deixa ele numa situação muito mais confortável. Então, existe o coaching, existe a mentoria, que eu também sou mentora, mas não sou mentora porque um dia o coaching ficou esquisito e as pessoas, para não dizerem que eram coaches, dizem que são mentoras. Não, eu sou mentora porque eu fiz a formação e porque eu tenho uma bagagem, uma experiência de vida para poder mentorar. E outras atribuições, junto com inteligência emocional. Então, cada coisa no seu lugar. Então, o coaching é o coaching, a mentoria é a mentoria e a terapia é terapia. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, que uma coisa não se mistura à outra. Dito isso, eu quero dizer o seguinte, depois eu junto tudo, tá? Eu fui criada da Igreja Católica, não de forma fervorosa, não, foi normal. Ia à missa, fiz primeira comunhão, aquela coisa normal. Só que a gente é levada, né, pelos pais. Depois, quando a gente pode ir com as próprias pernas, aquilo não fazia mais sentido para mim, por várias razões, não é? E, então, assim, Deus sempre foi, né, o dono da minha vida, sempre me regeu, então não ia à igreja, não ia a lugar nenhum. Mas aqui eu acabei conhecendo, né? Eu não quero falar de religiosidade, mas vou falar um pouco sobre a religião. E eu acabei conhecendo, né, algumas pessoas evangélicas que me fizeram olhar de forma diferente daquela visão que eu tinha. Né? Eu me lembro que eu no Rio tinha uma igreja lá no final da minha rua,
Todo domingo passava pai, mãe e 50 filhos com as roupas lá embaixo, com a Bíblia debaixo do braço. Aquilo me dava um negócio. Falei, gente... E isso era a imagem que a grande maioria das pessoas que eu conhecia na época tinham, né? Uhum. E aqui eu conheci... Eu acho lindo. Tu acha Acho lindo? lindo. Eu quero ter 50 filhos. Bora, Jeová. Ah, então pronto, vai lá. Animação total. Total, viu, Jeová? Mas pra dentro, hein, Jeová? Não é só fazer filho e não ficar pra dentro, não, né? Vou estar lá tomando conta, hein? Ora, dos com 50 certeza. filhos. Dos 55. Oi! Isso aqui é animação. E aí, eu fui apresentada de uma forma, né, diferente. Se perguntar assim, Rô, você hoje é evangélica? Não, não sou, eu sou cristã. Frequento. Tenho os meus senões grandes, muitos senões grandes. Porque eu acredito, Lê, que o púlpito, ele é feito para trazer a palavra de Deus. Só. E une exclusivamente. É a minha visão. Por quê? Exatamente pelo que você começou a discorrer. A função de um pastor, de um padre, para a pessoa que frequenta, né, a igreja, ela traz muito isso, né? Deixa eu me confessar, deixa eu comungar, deixa eu conversar com o pastor. Por quê? Porque essas pessoas estão, de um modo geral, em alguma área da sua vida, vulnerável. Então, se ela vai conversar, ela vai encontrar um conforto e, muito provavelmente, ela vai seguir aquilo, né? Então, o que acontece com relação a isso? Eu acho que existe aconselhamento, eu sei que tem uma formação de aconselhamento dentro da igreja, eu sei que não é um oba-oba, não é uma pessoa que chegou e falei, ei, vem cá que eu te dar um conselho. Eu sei que não é isso. Mas nós somos seres humanos. Sempre vai ter um dedo nosso de crença, uma visão, uma interpretação. Quando eu falo para você assim, Lê, eu adoro ler a Bíblia, mas eu entendo tão pouco da Bíblia, eu queria entender mais, né? Mas o entender não é só a interpretação, porque isso é uma outra questão para mim. Quando uma pessoa me fala alguma coisa, ela fala nua e crua a frase, e eu entendo aquela frase, pode ser que uma outra pessoa entenda de uma forma diferente. Então, existe uma interpretação. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, meu marido estava trabalhando com um colaborador e ele é um cristão. E na Bíblia tem lá, né? Crie seu filho com vara. O que é criar um filho com vara que eu entendo, né? É com pulso forte, com amor, com carinho, mas com pulso forte, né? Ele tinha uma vara. Enfiava a vara no filho. Você entende o que eu quero te dizer? Uhum. Então, assim, aí vão dizer, mas isso é uma interpretação ao pé da letra. Mas quantas pessoas não interpretam ao pé da letra? Ontem, eu estava com uma amiga e ela falou, poxa, eu estou querendo até não ir mais para a evangelização. Porque, poxa, semana passada, a pessoa que estava lá na evangelização disse que todo mundo que morrer vai lá para o purgatório, e aí deve ir para o inferno. Se for para o inferno, já era, um abraço. Então, assim, eu fico entendendo uma pessoa que vai evangelizar a outra e que traz umas coisas assim que para mim não fazem o menor sentido. Onde é que está escrito isso na Bíblia, meu amor? Me diga, me mostre essa passagem, vamos ler juntas, vamos entender juntas. Então, eu já quero te dizer que assim, essa já é a primeira diferença de consultório para aconselhamento, né? A gente não aconselha. Quando eu faço mentoria, o mentor ele pode falar coisas, mas precisa fazer sentido para aquela pessoa. Porque aquilo ali é uma percepção minha, enquanto profissional, daquela situação que ela está me colocando. Eu não estou dizendo para ela, olha, vai lá e faça isso. E aí, para a gente dar uma fechada meio aberta nessa situação, alguns anos atrás eu estava em São Luís, dando uma formação em coaching. E foi uma coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Nessa turma, nós tínhamos 5 pastores e um padre. Uau! Lê, foi a coisa mais linda deste mundo. O padre era um cara sensacional. Bom, o cara para estar fazendo um curso de coaching, ele tem que ter uma mente diferente. Ele é diferenciado. Diferenciado. E, assim, super bem-humorado, sabe? Disponível, um cara super bacana. E aí, durante a formação,
esses 5 pastores, muito bacanas também, super gente boa, assim como todos os alunos, né? Não quero rotular, mas quero trazer aqui, elucidar esse caso. Um deles falou assim para mim, em lágrimas. Falou, Rô, você não sabe o que esse curso fez na minha vida. Porque eu, enquanto pastor, eu tenho quase que a obrigação de aconselhar. E você não sabe o peso que isso é para nós pastores. Porque eu preciso estar, ou pelo menos demonstrar, que eu estou ótimo, feliz, que eu sei sobre aquilo, que eu posso aconselhar, e eu carrego uma responsabilidade gigante nas minhas costas. Com essa ferramenta, eu saio daqui com perguntas para fazer. Então, qualquer pessoa que vier a mim, eu tenho hoje ferramenta para fazer pergunta e fazê-la pensar a respeito. Significa que eu não posso aconselhá-la? Não, não significa isso, eu vou poder. Mas eu tenho outras ferramentas, eu posso tirar esse peso. Ele chorava, porque aquilo era tão forte para ele, tão forte. E aí os outros pastores concordaram com ele e disseram o seguinte, falou, poxa, olha, você não tem ideia de quando eu vou para minha casa, a tristeza muitas vezes que eu sinto, porque eu não pude ser eu não posso ser eu, porque existe uma exigência gigantesca. E eu entendo, porque isso não é só com o pastor, isso é com qualquer pessoa que gera uma figura meio que semi-pública, vamos dizer assim, ou mesmo que não seja pública, mas seja uma expectativa que alguém tenha que corresponder, não é? E aí ela passa uma coisa que ela não está. E isso é muito cruel na vida do ser humano, muito cruel. Porque, veja bem, todos nós temos vulnerabilidade. Quando eu vou falar com um pastor, eu não estou dizendo que ele é o suprassumo, eu estou dizendo que ele é um ser humano e que talvez ele possa me trazer uma visão que eu não esteja percebendo. Mas as pessoas não têm essa clareza. As pessoas vão como tábua de salvação. Pelo amor de Deus, me diga. Então, se o pastor ele tem uma visão diferente de tudo isso e faz um aconselhamento torto, baseado muitas vezes em crenças, em interpretações próprias, não é, da Bíblia, ou opiniões acerca de assuntos polêmicos, né, e demonstra essa opinião, cara, as pessoas vão seguir aquilo ali. E eu acho de uma covardia gigantesca, sabe, Lê? Porque quando eu recebo as pessoas na minha sala, eu sei que as pessoas têm alguma debilidade, alguma vulnerabilidade tão forte que fez com que ela batesse na minha porta. Então, eu detenho o conhecimento ali naquele momento, pelo menos acerca daquilo ali. Então, seria muita covardia da minha parte se eu usasse aquilo ali, sabe, a meu favor e fazendo as minhas vontades, sem fazer isso, fazer aquilo. Então, é covardia. Então, eu preciso entender que tem um ser humano na minha frente e que eu posso enxergá-lo com um mundo de possibilidades e que eu posso contribuir positivamente na vida dele. Então, essa é uma diferença muito básica. E eu gostaria, sinceramente, assim, muito de ver comportamentos diferentes na igreja. Não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que eu não vejo, né? Assim, eu acho que tudo que você falou foi muito maravilhoso, porque, assim, uma coisa que é muito importante ser pontuada é exatamente essa questão da expectativa das pessoas, né? As pessoas precisam regular cada vez com mais clareza a sua própria expectativa em cima das figuras que você está em busca de algo, né? Seja um pastor, um líder, você tem que ter muita clareza de qual é a expectativa que você tem naquela pessoa. Você precisa olhar e realmente ver o ser humano. Uma pessoa que talvez, sim, como você me falou, dentro daquele determinado cenário ou contexto, ela detém ali de um pouco mais de informação, mas que é um ser humano, que também está passando pelos seus próprios processos, que também tem as suas próprias dificuldades, que também precisa, muitas vezes, de terapia, né? O que eu vejo é que existe uma cobrança social em cima da liderança das igrejas, que esses líderes sentem que se eles forem em busca de ajuda, isso os diminui. E, na verdade, isso os constrói.
Exatamente. Porque na hora que eu procuro uma ajuda, na hora que eu procuro um terapeuta, na hora que eu procuro um socorro, eu tô melhorando as minhas condições para eu ter o que dar, né? Então eu acho que se você encontra o seu líder, o seu pastor, e você descobre que ele tá fazendo terapia, dê graças a Deus. Louve a Deus por isso, porque significa que essa pessoa tá no lugar certo. Exatamente. Né? Eu vejo com muito melhor um olhar aquele que se cuida do que aquele que acha que detém todas as respostas. Exatamente. E que ele é a pessoa que você pode procurar e que ele sabe tudo. É o suprassumo, né? É o suprassumo. Esse é perigoso. Esse é complicado. Cara, você imagina assim, aconselhamento de casais e o casamento dele tá em falência. Entende? Ele vai trazer as crenças dele. Não significa que ele não pode falar sobre casamento? Até pode. Mas ele talvez esteja machucado, muitas coisas estão acontecendo. Ele vai trazer crenças dele. Ele é humano. Né? Então, assim, o que ele tem que fazer, né? Na minha humilde opinião? Vá se cuidar. Vai procurar uma ajuda para entender o que está acontecendo. Né? Porque tem uma outra coisa, Lê, que é assim... existem muitos caminhos, né, dentro da igreja, muitas... Como é que se chama? Porque para mim é abordagem, mas na igreja é o quê? Algumas... As denominações? Alguma linha, alguma... Denominações. Denominações. Fica fácil de entender. Né? Denominações. E que essas denominações também levam a comportamento X, Y ou Z, né? Sim. Das pessoas que estão ali, do pastor, né? Então, o que acontece é que o que faz uma pessoa que não está bem em alguma área aconselhar aquela outra pessoa? Porque assim, quando a pessoa se separa, aí fala assim, não deu certo. Não, pera, para tudo. Deu certo até aquele momento, né? Deu certo até um determinado momento, mas algo desandou. Não é que não tenha dado certo. Só que tem algumas denominações, não é? É isso? Na igreja, que é casados para sempre. A vida inteira. Não importa, meu amorzinho, o que você passe. Não importa. Então, assim, eu particularmente não concordo com isso. E na Bíblia não tem isso. Né? Ele fala de um casamento eterno, mas não tem essa coisa, aconteceu X, não pode Y. Né? E aí eu vou trazer, por exemplo, o caso da bebida. Né? O lance da bebida não bebe, ninguém bebe, mas na Bíblia não está escrito isso. Está escrito que a gente não pode escandalizar, que a gente não tem que se embriagar, mas não é que está escrito você está proibido de beber, entende? Então assim, ó, eu tenho uma amiga que ela foi pastora. Não existe ex-pastora, né? Não. Ela é pastora, só não está em igreja. Né? Pensa numa pessoa sensacional, que tem uma leitura clara da Bíblia, que tem muito bacana. Lá atrás, no passado, alguns milhões de anos, ela sofreu abuso do marido e se separou. Ela foi expulsa da igreja. Né? Então, ela saiu da igreja. Um lugar que ela poderia encontrar acolhimento, ela saiu da igreja. Ok. E aí, ela adora uma cervejinha. A gente às vezes saía para comer, fazer um lanche e tal. Se eu tomasse uma cervejinha, ela tomava um suco. Mas quando ela estava na minha casa, ela tomava uma cervejinha. O que eu quero dizer com isso? Eu entendo que se alguém passa e vê uma pastora tomando uma cerveja, já era, minha amiga, tá escrachada. E eu entendo, então ela se preservava, tá tudo certo. Mas aí eu fico pensando, eu tô trazendo aqui contrapontos, né? Puxa vida, eu não posso fazer isso, porque eu também sei que tem na Bíblia, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, tem uma passagem dessa, eu entendo isso também. Mas são pontos que eu quero questionar aqui, porque eu acho que as pessoas que não estão dentro da igreja, como eu não estou, pode pensar um pouco acerca disso. Sim. Né? Então, eu achei importante trazer essas situações, porque eu acho que tudo isso tem a ver com essa coisa de dentro da igreja do aconselhamento. Tô entendendo. Faz sentido isso, Lê? Faz. O que eu vejo, assim, o cerne de tudo isso, do que tu tá falando, o que eu entendo é assim... Existe uma humanidade que precisa ser resgatada. Pronto, perfeito. Para que dentro do aconselhamento pastoral seja
um lugar seguro para que eu seja estimulado a pensar. E não a tomar toda direção, por assim dizer, como uma lei onde eu sou obrigado a seguir. Sim. E assim, aí eu vou dar, né, a minha por favor. colocação com relação ao que eu entendo, né, da diferença entre o aconselhamento pastoral e o set terapêutico, né? Eu cresci na igreja e eu vi muitas coisas dentro da igreja. Coisas lindas e coisas não tão bonitas. Fui muito ferida dentro da igreja, mas também fui curada dentro da igreja. E o que eu entendo é que dentro da igreja a primeira coisa que eu busco é o Senhor. E a primeira coisa que eu procuro é Deus, e a segunda coisa que eu procuro dentro da igreja é o quê? Obedecer a palavra que diz que, e tá escrito em Hebreus, não façam segundo muitos que fogem da comunhão. Então, a comunhão foi algo estabelecido por Deus. Então, em primeiro lugar, eu busco a Deus, e em segundo lugar, eu busco obedecer o mandamento dele, que é andar em comunhão. Porque nós não fomos feitos para andar sozinhos. Então, nós precisamos da comunhão, nós precisamos da comunidade. Mas quando eu estou em comunidade e, primeiro lugar, eu estou conectada a Deus, eu reconheço e eu entendo a humanidade das pessoas que compõem a minha comunidade. Então, isso é primordial para que eu tenha longevidade nessa comunidade. Para que eu consiga me relacionar com as pessoas e que, independente das circunstâncias que eu vou viver, porque eu vou viver situações de adversidade, eu permaneça firme, porque no final das contas a minha fé está em Deus e não nas pessoas. Mas Deus usa pessoas, né? Então eu preciso ter a minha mente muito clara com relação a isso para que eu consiga pavimentar uma trajetória, né? Qual que eu vejo assim de diferença muito grande é que dentro do set terapêutico eu vejo tudo isso que você falou, Rô, dessa questão onde no set terapêutico eu vou ser estimulado a pensar. Eu vou receber perguntas e ferramentas onde eu vou começar a olhar para dentro e buscar dentro da minha pessoal bússola moral o norte das minhas escolhas. Então, eu vejo muitas pessoas preocupadas, por exemplo, dizem assim, eu preciso ter um psicólogo que seja cristão, que seja evangélico, que seja católico, para que eu não seja direcionado contra a minha moral, contra os meus valores base. Só que no mundo utópico, eu vou dizer utópico porque aí eu conheço poucos sets sets terapêuticos, não conheço muitos. É um universo muito grande, então seria muito audacioso da minha parte, né? Querer generalizar, mas por isso eu digo utópico. Mas assim, no mundo utópico, o set deveria ser um lugar livre disso. Porque como você mesmo falou, é um lugar livre de julgamento, é um lugar livre de preconceitos. O que é preconceito? É um conceito pré-estabelecido. Então, ali a pessoa está completamente despida de qualquer senso pessoal para ouvir aquela pessoa e estimular aquela pessoa a se encontrar dentro da sua própria bússola moral interna, né? Os seus valores, se encontrar como ser humano. E já dentro do aconselhamento pastoral é diferente. Por quê? Porque no meu aconselhamento pastoral, eu já não vou simplesmente para encontrar as respostas dentro de mim mesmo. Dentro do aconselhamento pastoral, eu estou em busca de quê? De alguém que tem talvez mais propriedade no conhecimento da Bíblia do que eu. E eu quero a ajuda dessa pessoa porque eu confio nela para me ajudar a ter mais clareza com relação às minhas escolhas, às minhas vivências dentro da bússola da palavra.
Uhum. Que aí, às vezes, onde está a minha dificuldade. Existem contextos dentro da igreja onde, às vezes, eu vou buscar o meu líder por um direcionamento, porque eu quero saber qual seria a resposta que a palavra me daria. Que talvez porque eu tenho pouca familiaridade mesmo com a palavra, eu não estou conseguindo encontrar. Uhum. Então, esse é o set do aconselhamento pastoral, Uhum. onde a pessoa vai me ajudar a, dentro da palavra, encontrar esse direcionamento. Mas ali sim mora uma mentoria onde a pessoa pode dar ali um direcionamento, pode dar uma resposta, pode dar um norte mais claro com relação às palavras, mas o que encontra? Onde está o terreno em comum, tanto do set terapêutico como do aconselhamento pastoral? Nós nunca podemos dizer para outra pessoa o que fazer. Uhum. Perfeito. Nunca. Porque no final das contas, cada um vai responder pelas suas próprias escolhas. Uhum. E a Bíblia, ela é muito feroz com os mestres. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande você dar direcionamento. E você tem que ter noção de quando você norteia algo para alguém, você vai pagar pela sua fala. Uhum. Você tem responsabilidade com o que você fala. Sim. Então, eu acho que assim, eu tenho muita empatia pelo depoimento desse pastor, porque o que ele está falando? Eu tenho noção da minha posição e da minha responsabilidade. Uhum. E eu tenho zelo por essas vidas. Uhum. E o pastor, ele não é o detentor das respostas, mas espera-se, né, desse pastor, dessa pastora, desse líder, dessa líder, desse supervisor, desse coordenador, desse líder de pequeno grupo, que ele tenha pelo menos um pouco mais de orientação de como buscar as respostas através da palavra. Uhum. Não é de dizer assim, Letícia, você é minha líder, eu estou passando por isso no meu casamento. O que você acha que eu deveria fazer? Uhum. Eu digo, calma, o que eu acho? Eu não sei nem o que eu vou fazer se fosse eu. Uhum. Calma, porque eu não tô na situação, Sim. né? Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem Uhum. de levar em perspectiva. Rapaz, se você dizer assim, eu estou levando chifre, né? Uhum. E aí, eu perdoo ou eu não perdoo? Eu aceito ou não aceito? Eu confronto? O que tu faria se fosse eu? Meu amigo, eu não sei. Uhum. Porque se fosse eu, a personalidade do meu cônjuge é diferente da personalidade do seu Sim. cônjuge. O ambiente familiar, o tipo de relação, o que essa pessoa espera de mim é diferente do que o seu cônjuge espera de você. Então, essa pergunta do que você faria no meu lugar, ela é uma pergunta muito capciosa, muito perigosa. Sim. Não faça essa pergunta em busca de querer encontrar na pessoa uma resposta para você seguir ali por baixo dos panos, que no final das contas é isso que as pessoas estão em busca. Sim. Elas querem que você diga para depois elas fazerem o que você disse que faria e depois elas vão dizer, eu fiz e não deu certo. E eu fiz porque você falou para eu fazer. E eu fiz porque você falou que era para fazer. Uhum. E assim, isso é tão insensível Sim. e perigoso. Então, assim, eu me recuso a responder esse tipo de pergunta. Uhum. Mas eu tento orientar assim, olha, a minha bússola moral levaria algumas coisas em consideração. E aí eu falo que eu levaria em consideração. Mas assim, dizer o que eu faria é muito complicado, porque eu não tô vivendo aquela situação daquele jeito com aquelas pessoas. Então não dá pra eu ter essa resposta. Mesmo que eu já tenha passado por situações semelhantes. Sim. Ainda assim é diferente, é particular. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, vamos para a palavra. O que a palavra de Deus nos orienta? O que a palavra me fortalece? Em que áreas do meu caráter, do meu espírito, da minha alma, para que eu possa, desse lugar, fortalecida em Deus, sensível à voz do Espírito Santo, que habita dentro de mim, eu agora poder ter a sabedoria do alto e a inteligência que Deus me deu para poder encontrar uma solução para essa situação. Então, eu acho que o aconselhamento pastoral, ele me dá
essa liberdade, onde eu posso sim dar ali opiniões, mas todas essas opiniões, elas precisam estar pautadas na palavra. E o set terapêutico é onde eu não vou usar a Bíblia como bússola, mas eu vou resgatar a sua bússola moral particular, as suas orientações, aquilo que você sonha para você, né? Você vai fazer perguntas como é que você imagina a sua vida? O que para você é um cenário perfeito de estilo de vida? É você casado com seus filhos, crescendo profissionalmente, tendo uma vida saudável, uma vida ativa, dormindo cedo, acordando cedo, tendo momentos devocionais? Essa é a sua bússola moral. Mas vão ter pessoas que vão dizer, não, o meu cenário ideal sou eu sozinho, tendo uma vida nômade, vivendo, explorando o mundo. Isso para mim é o que dá brilho nos meus olhos, fazendo trabalho voluntário, cuidando de pessoas nos lugares áridos do planeta, cuidando dos animais, vivendo uma vida minimalista. Então a bússola dessa pessoa é diferente. Sim. Então, e aí vai ter aquela outra pessoa que vai ter uma outra bússola moral, de valores, de prioridade. Então, como é que eu vou colocar todas essas pessoas dentro do aconselhamento pastoral? Se cada uma dessas pessoas entender a Bíblia como referência. Porque o aconselhamento pastoral da igreja, qual é a bússola? É a Bíblia. Então, dentro desse ambiente, se a pessoa diz, olha, eu estou traindo a minha esposa, né? O marido chega, eu estou traindo a minha mulher, eu não consigo sair disso. O pastor pode olhar para ele e dizer, você está errado. Você está errado. Porque para esse cenário, para esse set, a nossa bússola, nós concordamos que a nossa bússola condena esse tipo de prática. Então, você está errado e eu posso dizer isso na sua cara. Agora, num set terapêutico, aí eu vou ter que entender o contexto dessa pessoa. Eu não vou poder simplesmente olhar pra cara dele e dizer, você tá errado. Não de primeira. Porque aí eu tô julgando. Exatamente. Então, por mais que eu acredite pense que é isso. Exatamente. Né? Mas eu não julgo, porque eu não sei quais foram as condições que levaram aquela pessoa a fazer aquilo. Aí a gente vai pro lado, né, do lado espiritual, vai dizer, não interessa, não importa quais foram as condições, isso está errado, né? Na verdade, no aconselhamento pastoral, eu acho que não é que não interessa. Eu acho que interessa porque no ambiente ideal, né, a gente se importa de entender os porquês de tudo. Por quê? O que te levou? O que aconteceu? Né? E também acho que e eu tô falando também de um ambiente ideal. Você né? começou com o utópico. O utópico é o melhor dos mundos, né? O melhor cenário, mundos, né? Óbvio. Mas assim, por que eu tô começando com o melhor dos cenários, sabe, Rô? Eu começo com o melhor dos cenários para dar para as pessoas parâmetro. Sem dúvida. Porque a maioria das pessoas não tem parâmetro. Elas foram feridas por liderança, elas foram feridas na família, elas não sabem em que opinião confiar, elas não sabem como buscar aconselhamento. E tem muita gente fugindo de aconselhamento e indo para terapia porque tem medo do que vai ouvir na igreja. Sendo que você tem as duas ferramentas disponíveis para acrescentar a sua vida. Um não substitui o outro. Sim. Eu acho que eu preciso da terapia, assim como me faz um bem absurdo estar sendo afiado na minha comunidade, ter vínculos de confiança, ter pessoas boas para me influenciar. Por que a gente segue pessoas interessantes nas redes sociais? Porque a gente quer ouvir o que elas têm para dizer. Porque aquilo desce pro nosso coração e a gente fica, poxa, bacana. Mas não seria muito melhor que eu tivesse acesso a esse tipo de conversa com mais pessoalidade? Do que eu ficar o tempo todo na expectativa de encontrar uma mensagem bacana nas redes sociais de pessoas que eu nem conheço, Exato. Que nem me conhecem? Porque às vezes é uma busca, né? A pessoa vai pra rede social buscando, né? Exatamente. Respostas. Então, assim, às vezes as pessoas não têm parâmetro. E o que eu gostaria era que as pessoas tivessem parâmetro, porque se elas estão num ambiente de uma liderança tóxica, onde o líder tá o tempo todo
que foi que aconteceu? Me diz. Não, mas, menina, tu disse isso e tu nem falou nada comigo. Uhum. Tu nem me perguntou. Tem, assim, Deus me perdoe, mas assim, tem jovens que estão perdendo relacionamentos, namoros saudáveis, porque tem líderes que ficam ali, ó, o tempo todo. Uhum. Mas, ó, não pode ficar sozinho, não. Ó, não pode isso, não. Olha, não fica. Olha, deixa eu ver as mensagens. Numa relação possessiva. Uhum. E aí, quando você escuta que no ideal não é assim, aí você fica, opa, agora eu tenho um outro parâmetro. Então, essa relação não tá como deveria ser. Eu dei permissão demais. Essa pessoa não tem maturidade pra tá me ajudando, pelo menos não nessa área. E a gente poder olhar o que você falou, que eu achei que foi sensacional. Resgatar a humanidade das pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque na hora que eu entendo a humanidade dessas pessoas, eu entendo que talvez esse líder não vai ser a melhor pessoa do mundo para me aconselhar na área fitness. Mas é uma pessoa que vai me aconselhar muito bem em termos de uma vida disciplinada em oração, porque é uma pessoa que ora muito. É uma pessoa que talvez não vai me dar o melhor conselho sobre relacionamento, que ainda nem se encontrou nessa área, mas vai poder me dar um bom conselho na vida profissional, porque é uma pessoa que tá com uma boa visão, tá prosperando, tá acertando. Isso que você tá falando, Lê, é muito legal, porque o nome dessa ferramenta é contágio social. Existe uma ferramenta assim que eu utilizo, que é assim, uma roda, e aí a pessoa coloca, por exemplo, lá, me diz aí os seus 6 melhores amigos. Aí ela coloca o nome dessas 6 pessoas, eu coloco lá na roda. E aí eu falo, que nota que você dá para essa pessoa no pilar espiritual? Ah, essa pessoa é totalmente longe da igreja. Não, é 2. Que nota que você dá para essa pessoa no pilar financeiro? Nossa, sabe investir, sabe fazer, sabe quanto é? 10. Então, qual é a primeira coisa que a gente entende? Que essa pessoa, ela não é a pessoa para você se grudar no espiritual, mas é uma pessoa para você se grudar no financeiro. E assim sucessivamente com outras pessoas. E aí a gente vai fazendo uma seleção natural das influências que a gente pode receber de forma positiva. Né? Às vezes a pessoa, ela não tem um lazer bom. Ah, quem é a pessoa, de repente, para você sair ao cinema? Ah, não, ela não gosta. Ela é 3. E no pilar X, espiritual. Ah, ela é 10. Então, talvez seja essa pessoa que você está tão distante da igreja, seja essa pessoa que você deve se aproximar para você fazer lá o seu contágio social positivo. Muito bom. Né? Então, é exatamente isso que você está falando. Então, existe essa ferramenta para que a pessoa possa mensurar isso e saber com quem ela se relaciona onde. Exatamente. Né? E não usar essas amizades como como um jogo de interesse. Exatamente. Né? Porque não é sobre isso, é sobre você ter clareza nas suas relações para que tanto você saiba onde você impacta a vida das pessoas e onde elas impactam a sua vida, para que você tenha equilíbrio. Que no final das contas, tudo é sobre equilíbrio. Exato. A gente precisa ser muito equilibrado em até que ponto quem influencia na nossa vida. A gente ter, assim, muita noção dos tipos de conversa que a gente tem alimentado. E às vezes a gente se preocupa muito também com o impacto das pessoas na nossa vida e pouco do impacto que nós estamos causando na vida dos outros. Exato. E aí também tem uma outra situação que é assim... Eu, às vezes, me afasto de uma pessoa porque ela me contamina. Mas, quem sabe, eu posso me aproximar dela para contagiá-la. Então, aquele exemplo que eu estava dando do contágio social, imagina que uma pessoa está se arrumando, vai para a igreja. Aí recebe uma ligação de uma amiga. Oi, o que você está fazendo? Tá, eu estou indo para a igreja. Não, vamos para a praia. Não vamos para a igreja, não. Vai outro domingo para a igreja. Aí a pessoa vai lá e vai para a praia. Tá errado ir para a praia? Não, tá errado não. Só que aquela pessoa tirou você de um lugar que você queria ir. Que era importante, talvez, para você, né? Então, assim, por que não ir para a praia, ao invés disso, convidá-la? Faz o seguinte, vamos para a missa, ou vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos sei lá para onde, e aí depois a gente vai para a praia. Né? Então, ao invés de eu me contaminar, quem sabe eu posso contagiar. Exatamente. E para isso eu preciso ter outras ferramentas maravilhosas que eu aprendi com a minha amiga Rô. Temporalidade, espacialidade. Exatamente. Mastiga aí pra nós. É o seguinte, o que acontece? Relacionamentos tóxicos existem,
dentro das amizades, dentro da família. Então, por exemplo, a amizade eu posso selecionar, né? E ou conviver pouco, não conviver e tal. Mas família, cara, imagina que pai, mãe, irmão são tóxicos. Imagina aí, como é que você faz? Você vai banir da sua vida? Não vai. Não dá, Né? Não dá pra banir. Que nem a máfia, né? Corta o dedinho, já era, morreu pra mim. Não é? Pois é, não é. Se eu fosse fazer... Tô brincando! Não, tu sabia que eu tenho uma piada com as minhas amigas? Eu atrapalhei total, né? Não, Toda imagina. vida que é pra, tipo, preguiça, alguma coisa, cortar uma pessoa, né? Eu digo, gente, eu cortei meu dedinho aí, ó. Um dedinho a menos que eu tenho na minha mão. Aí de hora em hora, elas assim, Letícia, pelo amor de Deus, ainda tem dedo pra cortar. Aí eu digo, gente, tá nascendo mais, porque Deus é bom e maravilhoso. É igual o neurônio, né? Da mesma forma que vai nascendo os neurôniozinhos, né? Vai nascendo os dedinhos vão voltando, né? Vão voltando. Faz sentido, faz sentido. Continua, eu te atrapalhei. Não, imagina, de jeito nenhum. E aí, então a gente não pode fazer isso com pai, mãe, irmão, essas coisas. O que a gente faz, né? Em primeiro lugar, quando é alguma coisa tóxica, que a pessoa tá na mesma casa, por exemplo, morando na mesma casa, né? Então tá lá. Nananana. Se um tá em AM e outro tá em FM, não tem sintonia para o papo rolar. A questão é que, normalmente, quando alguém tá... Tchanana, tchanana, a outra vai lá e, pum, entra na sintonia dela. Aí, ou discute, ou aquilo fica um mal-estar e tal. É não entrar em sintonia, número 1. Número 2, aquela pessoa tem a possibilidade de se contaminar? Vai lá contagiar. Corta, quebra o estado, muda o assunto, fala, ai, olha, deixa eu te contar, nananana, e... se manda, sai. Vai pro quarto, vai... Então, qual é o tempo que você pode ficar perto dessa pessoa que não vai te contaminar? Então, assim, 2 vezes por semana, 15 minutos... Então, fique com qualidade. 2 vezes por semana, 15 minutos. Moro na mesma casa. Ok, mas você pode ter uma vida individual? Posso. E você tem o seu quarto, você tem o seu trabalho, você tem o seu estudo. Então, é isso. É você trazer o tempo que você pode ficar próximo àquela pessoa. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para ela. Por quê? Essa pessoa não vai mais encontrar a sintonia. É igual a pessoa que só reclama. Misericórdia. Quem gosta de ficar ao lado de alguém que só reclama? Não dá. É um saco, cara. É um saco. Não dá. Então, assim, você faz o quê? Você fica toda enroscada assim por dentro? Fica toda estressada? Fica toda... Ou você explode? Não, cara. Isso é ela, isso não é você, né? Então, se isso acontece com você, compre um livro. Pare de reclamar e dê a volta por cima, né? Leia você esse livro. Você não pode, de repente, dar para ela que ela vai se ofender, né? Então, leia e aprenda. Aprenda a lidar com isso. Então, crie mecanismos para que você possa lidar com essas pessoas. Agora, vai ficar 24 horas por dia com essa pessoa? Problema teu, cara. Sinto muito. Só lamento por você, que não tem essa habilidade de fazer esse tempo. Então, é importante fazer? É importante fazer. Agora, existem pessoas que não fazem, Lê, porque existe uma coisa chamada vício emocional. Ela parece que essa pessoa que reclama, essa pessoa tóxica, acaba alimentando um vício emocional. E para isso você precisa de terapia. Por quê? Porque o seu aconselhamento pastoral não vai entrar nessas áreas. E isso é uma coisa que a gente precisa também delimitar com muita clareza. Porque tem gente que quer tratar o líder, o pastor, como psicólogo, como coach, como mentor. E quer que ele te dê ferramentas extraordinárias para você sair de situações adversas que moram na sua alma, com relação ao seu passado, com relação a pessoas da sua vida, que não tá na alçada dele fazer, que sim. não tá na bagagem dele, nem na responsabilidade dele. E como é importante você estar no lugar certo, conversando com as pessoas certas, para que você tenha os insights corretos, né? Para que você possa, de fato, mudar a vida. E uma coisa, sabe, Rô, que eu vejo é que existe muita gente que diz que quer mudar de vida, mas não quer. Não quer.
E às vezes existem muitos líderes que estão cansados, porque se dedicam, porque amam, porque apostam, porque investem e ficam arrasados. É como um filho que não tá dando certo, né? E eu vejo como é importante que essas pessoas que ocupam cargos de liderança se cuidem na sua alma, se cuidem no seu coração, se cuidem nas suas ferramentas para lidar com essas pessoas, para lidar com um ambiente de aconselhamento onde nem todo mundo tá no seu dia bom, mas você tem que estar pronto para dar alguma coisa, que isso faz parte do seu trabalho. Então, assim, como isso é desafiador, né? E eu acho, assim, muito importante que os líderes, né, eles tenham esse olhar para eles mesmos, de tipo assim, caramba, eu preciso me cuidar. Eu preciso de ferramentas, de um coach, da terapia, para poder eu saber como lidar com todas essas pressões, com todas essas cobranças, com todas essas exigências sociais, com todas essas expectativas, com todos esses olhares. Porque tem aquela pessoa que olha com maturidade, que tem empatia com o líder, mas tem aquele que não, que só sabe criticar, que só sabe apontar, que só sabe perceber onde ele poderia ter feito diferente, onde ele poderia ter feito melhor. E assim, é muito difícil. É bem né? desafiante mesmo. Eu entendo porque a gente está falando de pessoas, né? Exatamente. Então, assim, como você falou, se ele não buscar, ele, né, o líder, não buscar um autoconhecimento para ele também expandir possibilidades, né, até de atuação no aconselhamento, você tem criança pequena. E é assim, ó, a gente fala com uma criança, fulano, não faz isso. Aí ele vai lá e faz. Não faz. Ele vai lá e faz. Cara, tu fala a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Ponto. Aí você fala assim, bom, o que é que eu posso fazer de diferente? Aí a pessoa no aconselhamento não mudou. Fala, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Nós já conversamos sobre isso algumas vezes. O que te impede de mudar? Comece a fazer perguntas. Muito bom. Não é o quanto você está compromissada com a sua mudança. Olha para você daqui a 5, 10 anos, onde é que você vai estar? Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, como é que vai ser o teu futuro? É isso que você quer para você? Então, olha para a tua vida e me diz, diante de tudo que nós já conversamos, de 0 a 10, o quanto você está compromissada com você em mudar a sua vida? Não é diferente do que faz isso, não faz isso. Total. Não, entende? Então, assim, mas isso precisa de ferramentas para ele olhar olho no olho e trazer essa responsabilidade. Porque o aconselhamento já houve, a orientação já houve e a pessoa continua no mesmo lugar. Então, precisa buscar essa autorresponsabilidade para ela assumir a responsabilidade da vida, porque não é o líder que é responsável pela vida dela. Não é o líder que vai pegar as perninhas dela e vai caminhar para fazer, né? É ela. Então, ela precisa estar. Então, às vezes, é importante um tratamento de choque, né? Para que a pessoa perceba que o que ela está fazendo é algo que ela já vinha fazendo e que está obtendo aquele resultado. É isso que você quer para a tua vida? Não, não é isso. Então, o que você pode fazer de diferente? Mas realmente, como você falou, o líder ele tem que buscar um conhecimento para ele poder expandir isso, porque senão ele vai ficar sempre nessa tortura de querer, né, ajudar, a pessoa não faz aquilo que tem que ser feito, porque não é responsabilidade dele, é responsabilidade dela, né, e ele não sabe mais o que fazer. Né? E isso aí às vezes pode gerar um sentimento de incompetência até dele. Ele pode se sentir incompetente, quando na verdade não é. Mas se ele se conhece, se ele se percebe, se ele sabe que ele está expandindo possibilidades, que ele está saindo, não é, daquele cenário, o único cenário que seria o 7 de aconselhamento, se ele sai dali, né, se ele vai buscar novas respostas para ele também, ele consegue reverberar isso para outras pessoas. Total. Né? Rô, uma pergunta. Tem pessoas que atuam nessa parte de mentoria e tal, e que também exercem cargos de liderança dentro de igreja, né, de influenciar pessoas. Tu acha que funciona bem, por exemplo,
eu ter como mentorada a mesma pessoa que eu lidero? Ou tu acha que eu preciso ter mais cuidado com relação a isso? Tipo assim, ok, nós temos uma relação profissional, né? Onde você paga pelo meu serviço na mentoria. E, para além disso, eu ainda exerço um cargo de liderança dentro de um ambiente espiritual sobre a sua vida. Será que não seria conveniente que eu dissesse assim, olha, eu não já sou sua mentora, você não já tem acesso às informações, né, a quem eu sou como profissional? Vou fazer o seguinte, para esse ambiente, seja liderada por outra pessoa ou não. Não sei, assim, eu tô visualizando assim, porque eu vejo que no mundo utópico, tudo funciona muito bem, tudo roda muito esclarecido, as coisas têm o seu devido lugar com muita naturalidade. O óbvio não precisa ser dito. Mas no mundo em que nós vivemos, o óbvio precisa ser dito. Exato. E reforçado, né? As relações, elas ganham dimensões profundas muito rápido, sensíveis muito rápido. Então isso, quem sabe, talvez vire aí um grau de influência que possa perder o nível de... Não sei. Tô jogando aqui essa bomba aí pra ti. Ó, aí a gente volta lá atrás na nossa primeira fala sobre a maturidade. O que acontece? Se a pessoa, se o profissional não se sente à vontade para isso, ele pode perfeitamente falar, você segue comigo aqui e ali você vai seguir com uma outra pessoa. Não há problema nenhum. Mas se ele tem um nível de maturidade tal, ele pode perfeitamente ser o mentor, ser o terapeuta de uma pessoa. E quando chegar na liderança, aquela pessoa, ela está exercendo ali um outro papel. O que acontece é assim, ó. Algumas pessoas acreditam veementemente que conhecem as outras pessoas. Só que a gente só conhece a partir da nossa ótica. Entende? Eu conheço a Letícia na minha ótica. Eu não conheço você na sua ótica. Então, eu tenho um resumo da sua vida na minha ótica baseado em conhecimento? Tenho. Mas isso não me dá o direito de dizer assim, eu conheço a Letícia, eu sei como ela vai se comportar aqui, ali ou ali. Eu não tenho esse direito. Porque isso não é garantia. Então, se eu sou mentora de uma pessoa, ali eu estou mentorando, eu sei talvez de coisas íntimas e profundas dela. E ficou ali. Quando a gente, por exemplo, vai para um set espiritual, que eu exerço a liderança e tem outras abordagens, eu não vou pegar essa pessoa e vou olhar para ela com o meu olhar de set terapêutico. Mas para isso precisa ter muita maturidade. Talvez não seria mais sensato... vamos lá. Talvez não seja também muita maturidade eu dizer assim... É melhor que, para que você, meu cliente, não se confunda das minhas abordagens, você ter contato com outras pessoas nesse outro ambiente? Pode, não há problema nenhum. Isso vai depender de como o líder se sente, o terapeuta se sente. Né? Então, se ele acha que é maturidade separar, show. Entendi. Se ele acha que é maturidade lidar... Eu vou dar um exemplo para você. Teve um ano que eu também dei uma formação no Rio e eu tive uma aluna. No final da formação, ela falou assim para mim, Rô, eu queria muito que meu marido fizesse. E eu posso trazer para ele te conhecer? Eu falei, claro, pode. E a gente se conheceu. 2 meses depois, o marido veio fazer a formação dele. Quando acabou, os dois falaram assim para mim, Rô, a gente, como marido e mulher, a gente pode fazer coaching? Aí eu falei, olha, se vocês tiverem maturidade para fazer, pode. O que é essa maturidade que eu estou dizendo? Por exemplo, Lê, tem a roda da vida, notas que você atribui. Pilar espiritual, pilar filhos, pilar conjugal. Aí eu falo assim, se você chegar no pilar espiritual
E o teu cliente, nome tal, não falei marido, o teu cliente, nome tal, fala assim, meu conjugal, a nota é 2. Se você fizer caras e bocas, meu amor, você pode dispensar, acabou qualquer coisa. Mas se você entender que aquele 2 é o 2 dele, é como ele está se sentindo, e que tá tudo bem, e que isso fala dele, e que não fala de você ali, enquanto coach dele, se você tiver essa... não é só essa maturidade, mas se você tiver poker face mesmo. essa clareza, se você tiver, se você for, é porque eu quero encontrar a palavra, se você for, sei lá, sangue de barata. sei lá, coisa desse gênero. Entendeu? Ok. Se você for free calculista, um Pronto. pouco psicopata. Porque no pilar conjugal, fala assim, como é que é a relação com o teu marido? Beijo, abraço, sexo, nananana. Aí o cara dá assim, 2. eu finjo. Imagina. Exatamente. Se fizer Escandalosa. esta cara, né? Acabou. Eu, expressiva, não posso fazer nada, Pois é. gente. Exatamente. Eu não posso, não. O povo disse, Letícia, tu podia ser psicóloga. Posso não. Pois é. Posso não, que a pessoa começar a pegar aqui meu bloquinho de... Exatamente. Pronto, é isso. Acho que eu tô entendendo. Menino, eu perco todos os meus clientes. Pronto, é exatamente isso. Não tenho condição. Olha. Ai, meu Deus, chega, eu fiquei nervosa. Chega, eu me enganchei. Fiquei nervosa. Olha, eles levaram tão ao pé da letra isso, que eles fizeram o processo. Quando eles fizeram o processo, eles não estavam bem no casamento. Eles fizeram o processo, se reapaixonaram, acredite nisso. O casamento tá até hoje bacana, ela atende, ele atende como coaches, e eles têm um trabalho regular e atendem, não como principal, como renda principal, mas atendem. Pela gratidão, por tudo que acontece e o casamento. Agora, é uma agulha no palheiro? Eu entendo que é uma agulha no palheiro, entende? Então, quando a pessoa me pergunta, eu sempre conto isso. Agora, é contigo. Diferentemente do processo terapêutico, que... Rô, você atende marido e mulher? Atendo, mas dentro do processo psicológico, terapêutico, não é uma coisa comum de acontecer. A psicóloga que atende o marido encaminha a mulher. Eu atendo os dois e não há problema nenhum. Ah, isso é terapia de casal? Não necessariamente. Pode até ser. Vai ter momento que eu vou chamar os dois, a gente vai? Vai. Mas são abordagens e abordagens. Isso não tem nada de ética, isso não tem nada de proibitivo. Né? Por exemplo, eu conheço uma psicóloga lá atrás que a clínica dela, o consultório dela era assim. Você entrava por uma porta e a pessoa que estava lá dentro saía pela outra. Uma não encontrava com a outra. Ok, eu não faço isso. Eu apresento os meus clientes. Oi, fulano, isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano. Ah, oi, prazer e tal. Quando coisa, se encontra, uma coisa bem fugitiva. Fugitiva, né? Entende? Na minha visão, isso não faz sentido. Mas será que não era um estigma de antigamente, de que quem faz terapia é doido? E que hoje já mudou? Não sei, porque continua fazendo isso, né? Aí eu não sei, entendeu? Mas tem esse negócio, não tem? Então... Que quem vai pra psicólogo é doido? É, menina, tem. Aí eu já não sou doido. Mas hoje já melhorou bastante, sabe? Hoje já melhorou bastante, mas ainda tem. E hoje o povo tem maior prazer em dizer que é doido? Também tem isso. Porque agora se compara, né? O doido com normalidade. Ah, você é doido, então eu sou normal. É tipo isso. Menino, né? Ficou tudo tão relativo. E o que é normal, né? Vamos lá. Vou fazer episódio sobre a diferença entre o normal e o comum. E o comum. Olha aí, bom. Que legal. Isso é normal, isso é comum. É muito legal. Faça, bem bacana. Falar um monte de verdade. Mas, enfim, eu acho que existe empatia, existe escolha, né? Perfil. Tem gente que vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar de mim, tem gente que vai... essa coisa linda. Possível. Tem gente que vai querer uma coisa mais tradicional, tem gente que vai querer uma coisa mais livre, mais fluida, né? Eu não diria livre, porque a gente não é deixar livre, mas deixar uma coisa mais fluida, leveza. Falta leveza nas pessoas, sabe? As coisas às vezes funcionam muito a ferro e fogo, em causa e efeito. Cara, traz leveza pra tua vida. Poxa, fiz uma M. Show, ok. Tá errado isso daí? Tá. Então, ok. Pode fazer diferente? Pode fazer.
Não é se autoflagelar, entende? Uhum. Porque autoflagelar não vai resolver de absolutamente nada. Tem Então, gente que gosta. vai lá pro vício emocional. É. Entendeu? Então, substitui a culpa pela palavra responsabilidade. Porque culpa eu só carrego, responsabilidade eu resolvo. Muito bom. Uau. Matar a pau. Aí. Beber água, porque fica foi seca a forte, pessoa. fica. Aí a minha última pergunta, assim, bem nada a ver. Bem aleatória, bem tudo a ver, mas bem aleatória. Bem tudo a ver, bem aleatório. Ai, que delícia. É comum ou é normal isso? Como é normal, tipo isso. A pergunta que eu acho que todo mundo pensa, assim, quando vê um psicólogo. Aham. Mas ninguém quer fazer, eu acho. Não sei, eu faço, não sei. Eu penso que não faz, mas eu penso que pensa. É porque eu né? Quando tu tá, assim, no teu ambiente social e tal. E pior que todo mundo responde a mesma coisa, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim. Tu tá lá fazendo a tua leiturinha de todo mundo ou não? Não. Não. O que acontece? Eu não faço deliberadamente uma leitura. Fala a verdade, mas sincerona. Eu não faço assim, eu tô olhando pra pessoa e tô assim, aquela pessoa assim, aquela pessoa assada. Não, eu não faço isso. Essa pessoa Mas eu tenho dominante, pois é, mas eu influente. tenho uma facilidade em captar percepções, não é verdade absoluta, percepções acerca de. E se a pessoa vier conversar comigo, aí eu tenho mais percepção ainda. Mas não significa que seja uma verdade absoluta, eu não coloco identidade da pessoa. É assim, não. A pessoa tem um comportamento assim, porque comportamento a gente muda. Identidade é uma coisa que você está imprimindo na pessoa, igual um gado, né? Que você marca. Então, assim, mas eu tenho essa facilidade. É uma habilidade desenvolvida, obviamente, né? A escuta, a visão, eu sou uma pessoa muito visual, então essas coisas eu tenho percepção realmente para isso. Mas eu, em momento nenhum, eu sofro com isso de ficar ali, não, de jeito nenhum. Mas a psicóloga fica de olhinho assim, ó, só entendendo o negócio. Agora, sabe por quê? É porque o povo nega, né? O povo diz assim, não, o consultório é uma coisa, na vida cotidiana não é outra. É nada. É tudo mentira, eu só queria que alguém dissesse. Não, é nada. A gente. Não, porque assim. Quem vive com isso o tempo todo, né, naturalmente, por isso que eu falei assim, não é uma coisa... Naturalmente, você tem a percepção. Pois é, eu só queria que o povo assumisse. Tem a o percepção. O que custa? Tipo, olha, eu me relaciono com você mais fácil, porque eu já te entendi desde o primeiro momento, então eu sei como lidar com você. Sim, gente, isso é uma vantagem. Claro. Imagina que a pessoa, depois disso, ela vai conversar comigo. E aí, ela tá falando e tal. Eu vou dizer pra ela, a minha percepção... Não preciso dizer que aquele dia que a gente se encontrou na festa... Não, a minha percepção em relação a você é isso. Isso faz sentido pra você? Né? Porque é uma percepção apenas. Para a pessoa que vai fazer sentido ou não, né? Mas não tem jeito, Lê, não tem jeito, a gente não consegue. É igual a pessoa falar assim: vou para o trabalho e vou pegar a minha alma pessoal e vou deixar do lado de fora. Mentira! Ela entra no trabalho com todas as crenças, com todos os medos, com toda a coragem, com derrota, com vida. Então entra com ela. Né? A pessoa fala: vou viajar para poder sair desse. Amiguinha, tu vai carregar você com você. Então, para onde você for, você está se levando. Tá? Então, não tem jeito. Eu me levo para onde eu vou. Então, é impossível eu falar assim, não, eu aqui... Não tem jeito, é impossível. É isso. Né? Até porque eu trato a psicologia como uma coisa muito amiga minha, sabe? Uma coisa muito natural, uma coisa muito tranquila. Eu não tenho o pedestal, o pódio da psicóloga que detém todo o conhecimento, que é aquela pessoa. Eu não tenho isso. Às vezes eu olho para colegas e eu fico, misericórdia de Deus, sabe? Porque eu já tive alunas psicólogas. Eu sei das dores. Mas parece que a coisa não... Primeiro que é assim, tem uma regrinha, né? Que a psicóloga tem que fazer terapia pro resto da vida. Eu tô generalizando, não tô dizendo que todo mundo faz isso não, mas eu tô generalizando, eu vou estar distorcendo isso. E eu particularmente não acredito numa terapia ao longo da vida. Entendi. Aquela autonomia que você falou não gera.
gera dependência, Pois é. gera bengala. Então, tipo assim, a pessoa não dá um passo sem, de repente, vou levar isso para a minha terapia, né? Vou levar aquilo para a minha terapia. Como se lá fosse o berço dos problemas, e aí ela vai despejar aquilo tudo lá e vai sair de lá com o quê? Se ela traz Teoricamente vazia, né? entendeu? Ela tem que sair com o saco cheio, cara. Literalmente uma bolsa cheia, não é de saco cheio. Mas ela tem que sair com conteúdo para ela, né? Ela vem despejar aquilo tudo. Então, assim, existem muitas coisas, eu acho que dentro da psicologia, que eu gostaria muito de ter um papo, sabe, assim, com os profissionais, para colocar uma visão diferente. Estou dizendo que a minha visão é a melhor, que é a única, a certa, não é isso. Mas eu enxergo tanto valor nessa visão que eu acho que pode contribuir tanto com as pessoas, sabe? Aquilo que você falou da humanidade, para que o psicólogo se humanize também. Muito bom. Né? Ele traga essa humanidade, a vulnerabilidade. Eu também tenho a diversidade. E eu não sou a rainha do sabe tudo e resolve tudo. Não, tem coisas que eu não enxergo também. E aí eu vou buscar um profissional para me ajudar a enxergar? Vou. Mas quem eu vou escolher? Alguém que tenha a ver comigo. Eu não vou pegar uma pessoa que seja radical, uma pessoa que tenha uma visão mais fechada. Eu não vou, porque não vai rolar. Né? Então, por isso que quando a pessoa chega para mim, né, quando a pessoa fala assim, olha, eu vim indicado por fulano de tal, né, por exemplo, no WhatsApp, eu queria conhecer e tal, como é o processo, quanto custa, eu nunca respondo isso, porque a pessoa não sabe quem eu sou, ela precisa olhar para mim, ela precisa me escolher, não é só eu, o processo é assim, custa tanto, não é isso. Vai muito além disso. Ela precisa me escolher, ela precisa ter empatia, ela precisa ter simpatia, ela precisa ter sintonia, ela precisa olhar para mim e falar assim, cara, é com essa pessoa que eu quero dividir as minhas situações, as minhas circunstâncias, as minhas vulnerabilidades, entende? Total. Então, assim, tem que ter isso, porque se não tiver, não rola. É uma relação de confiança, né? Então... Muito bom, muito bom. Aí, Rô, vou terminar agora com uma pergunta aleatória aqui. E bem aleatória, que eu faço essa pergunta para todo mundo. E aí, eu peço pro pessoal responder nos comentários a resposta deles também, entendeu? Bem aleatória. Tu vai responder assim a primeira coisa que vem na tua mente, certo? A minha pergunta é: se tu fosse, a partir de hoje, até o final da vida, todo dia receber uma massagem, mas tu só pode escolher uma parte do corpo para receber massagem todos os dias e nenhum outro lugar, qual seria esse lugar? Pé. Ai, chega, eu relaxei agora. Ai, que delícia. Eu amo massagem. Olha, adoro nas costas. Adoro. É bom. Mas nos pés, eu me entrego. Pode fazer. Já acabou? Você disse que era 1 hora que você ia fazer, passaram-se nem 10 minutos. Pode fazer massagem no pé. Amo. Ai, é bom demais. Eu gosto na panturrilha. Eu tenho um negócio com a minha panturrilha. Sério? Nunca ouvi isso, cara. Estranho. Nunca ouvi isso. Eu tenho um negócio, eu sempre tive. Pegou na minha panturrilha, eu já fico assim. Não, mas peraí, agora quem vai fazer a pergunta sou eu. Pega na panturrilha, você vai pra dormir ou Pra tudo. Pra tudo, eu gosto entendi. pra tudo. Pegou na panturrilha, você arranca dinheiro. Que não tem, né? Arranca dinheiro, arranca os filhos, arranca amor, arranca um sono, arranca tudo. Adorei esse negócio da panturrilha, gente. Nunca É ouvia. muito aleatório mesmo. Isso é normal? Eu não sei. Mas sabe o que é? Mas não é porque... comum. Não, não é. Mas é normal. É normal, eu acho que é normal. É não normal. comum. Mas assim, a minha panturrilha é muito grande. Eu tenho uma panturrilha grossa. Aí desde criança, eu acho que meus pais apertavam minha panturrilha pra ser gordinha, né? Não sei, fui crescendo, eu amo pegar na minha panturrilha. Mas não é pra ninguém pegar na panturrilha não, tá, gente? Não se ofereçam pra massagear minha panturrilha, não. Por favor. Nem se alguém tiver, de repente, um dinheirinho, alguma coisinha assim, não vai rolar, né? Não, tá, entendi. Por favor, gente, não vamos conversar sobre isso no meio da rua, tá? Por favor, não me constranjam. Eu não sei nem porque eu contei, a pergunta era só pra ti. Não, mas foi muito legal. Muito legal. Você pode depois, quando não é comum, é normal, você perguntar. Qual é a parte do corpo que é comum, que é normal? Ih, vai sair muita coisa. Vai sair.
Gente, ficamos por aqui com esse episódio. Rô, muito obrigado, de verdade. Assim, a Rô que tem podcast, também procura no YouTube, vem pro palco, né? Ou tem podcast, faz atendimento pra empresa, dá palestra, faz atendimento individual, coletivo, tudo. A mulher desenrolada que dá treinamento, dá curso. Assim, barba, cabelo e bigode. Ô, delícia. Entendeu? Tem Instagram? Tem Instagram. Vai, Jô, é do nada. Vai, Rô, diz o teu Instagram, diz aí todos os teus arrobas. Oh, meu Deus do céu, @Rô Cordeiro Oficial. Vai lá, me chama, a gente bate papo, tem vídeo, tem conversa, tem tudo de bom. E o YouTube? YouTube. O YouTube vem pro palco, você já me acha lá. É bem legal. O que eu venho pro palco, né? É o protagonismo da tua vida. Muito bom. É isso. Né? Sair de lá do bastidor e assumir o teu protagonismo, né? É isso, muito bom. E, gente, queria também agradecer, né, o nosso patrocinador com fotos e vídeos extraordinário. Agora faltou o arroba aqui, que a minha memória é fraca. O Adriano Martins com 2 S no final. @o Adriano Martins com 2 S no final. Vou colocar na descrição aqui no vídeo. Mas, gente, segue, apoia, me ajuda, porque só tem gente extraordinária aqui nesse podcast. E eu sei que vocês me indicam pessoas maravilhosas. E eu agradeço muito por cada indicação, assim, eu acho maravilhoso que vocês digam quem vocês querem ouvir aqui. Mas eu também tenho que levar em consideração que quem eu trago pra cá, o Rasgo Anceta, tem que ser de verdade, né? E tem que ser pessoas que eu tenho muita segurança de que vão realmente ser sinceras, porque esse é o meu compromisso. Então, por favor, continuem me indicando, mas se eu não trouxer, me ama do mesmo jeito. Até porque, né, gente? A sincera que sou eu. Sou obrigada a ter convidado nesse podcast, não sou obrigada a ter ninguém aqui. Eu trago porque eu sou legal. Gente boa, entendeu? Gente boa. Bichinha real, bem boazinha real, jogar fora. Mas sou obrigada a nada, não. Um beijo, tchau, até o outro episódio, senão esse aqui fica profundo demais. Tchau, gente. Obrigada aí pelo carinho. Obrigada, Lelê. Foi maravilhoso. Vamos voltar mais. Eu quero voltar mais. Beijo, 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 beijo. Beijo, gente. Um cheiro. Tchau.